Abri uma lojinha ali no bairro pequena, mas eu sempre fui muito visionária. Eu sempre olhava sempre no próximo degrau. Só que ali foi o meu tiro no pé. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, jamais eu tomaria aquela decisão que eu tomei lá no passado. Eu fui tentando de todas as maneiras dar certo. Mesmo sem conhecimento, eu tentava fazer dar certo. Eu derramei muita lágrima. Porque não tem nada pior na vida de um empreendedor do que contas chegando e você não ter como pagar. Eu não tinha tempo ruim para mim não, eu não parava. E era todos os dias. Então eu tinha essa necessidade de estar trazendo novidade para o meu cliente toda semana. As pessoas têm que entender que não é sobre você vestir a sua melhor roupa, mas você entender o que ela está comunicando. Primeiro o sucesso chega dentro de você para que depois ele seja eternizado pro lado de fora. Isso é fato. Então a decisão é sua. Você quer crescer? Quer prosperar? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. A gente traz aqui pessoas que estão empreendendo, pessoas que ajudam empreendedores, que fazem você que está nos ouvindo aqui a destravar. Sabe, às vezes você está naquele pensamento de, será que eu vou abrir uma empresa? Será que eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo do jeito, que eu sempre achei, do jeito que estou ali capengando, mas eu acho que é assim? Não. Aqui a gente traz pessoas que conseguem ajudar você a buscar esse próximo passo. E eu tenho hoje uma convidada muito especial, que é a Alessandra Moura. Não é, Alessandra? Ela é consultora de imagem, ela ajuda mulheres a se vestirem com confiança, com autenticidade. Torna a imagem da mulher um reflexo do seu poder pessoal. Alessandra, muito obrigado, tá? Por estar vindo aqui, para poder cedendo o seu tempo, para conversar com toda essa nossa turma de empreendedores e empreendedoras que querem dar esse próximo passo. Sair de uma equipe, às vezes, com 2, 3 pessoas na sua loja, no varejo, na sua prestação de serviço e chegar a uma equipe de 30 pessoas. E para chegar a uma equipe de 30 pessoas, a gente precisa sim transmitir uma imagem, transmitir uma presença, transmitir onde nós queremos chegar e se portar, se apresentar, falar, tá ali com a maneira apropriada, faz com que a gente chegue nesse caminho muito mais rápido. Alessandra, muito obrigado e fica à vontade para você contar a sua história, sua trajetória e como que você pode ajudar toda essa turma. Léo, já quero te agradecer por essa grande oportunidade de estar aqui hoje compartilhando essa trajetória, E olha que trajetória incrível, viu, gente? Vocês vão receber muitos insights aqui nessa noite, pode ter certeza. Bom. E como que o pessoal pode te encontrar? E principalmente o tipo do cliente que você atende, para o pessoal já ficar antenado, começar a anotar aqui todos os insights e colocar em prática o que você vai passar aqui hoje. O meu Instagram, ele é alessandra.consultoraoficial. Lá você me encontra, pode mandar um direct, que eu atendo assim. Ai, gente, pensa numa pessoa que é apaixonada por pessoas. Sou eu. Muito bom. E, Alessandra, você se recorda daquele momento em que você começou a empreender, em que você, falou assim, puxa, eu vou criar um negócio, eu quero desenvolver um negócio, eu quero me aproximar de empreendedoras e pessoas que fazem essa diferença? Léo, essa fase a gente nunca esquece, não é verdade? Porque eu comecei vendendo roupas de porta em porta. Isso há mais de 20 anos atrás. A minha trajetória começou ali, não demorou muito para mim abrir a minha primeira loja. Abri uma lojinha ali no bairro pequena, mas eu sempre fui muito visionária. Eu sempre olhava sempre no próximo degrau. E eu queria dar um passo maior, fui para uma loja no shopping. Num shopping que abriu ali em frente à rodoviária na época. Isso há talvez uns 15 anos atrás. Só que ali foi o meu tiro no pé. Porque ali veio inúmeros problemas que eu enfrentei ali quando eu dei esse passo maior. Por conta de quê? Falta do conhecimento. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, jamais eu tomaria aquela decisão que eu tomei lá no passado. E me diga uma coisa, você teve então loja, varejo, começou lá atrás, e na tua... eu tive loja também, então eu tive um pouco dessa experiência, e quando a gente lida com loja, tem certas coisas que a gente não pode deixar de pôr na conta, e coisas que são, por exemplo, você vai estar sempre negociando margem, espremendo margem. Você vai estar sempre buscando formas de pagamento alternativa. Por exemplo, renegociar com maquininha de cartão, quando você aceita ali cartão. Hoje tem Pix, então tem algumas coisas que ficaram um pouco mais fáceis. E também você tem que lidar com os imprevistos, como por exemplo, se preocupar com a segurança da loja. Segurança de pessoas que vêm ali de forma mal intencionada e querem fazer mal ali, seja com furto, com roubo ou qualquer outra coisa.
Uma loja de vitrine na rua e uma loja de shopping. Como que você vê essas duas, as principais diferenças? E você falou dos erros, né, da loja do shopping. O que você percebeu que hoje você faria diferente? Hoje, o que eu faria diferente? Eu buscava conhecimento para entender de fato se aquele ponto ele é apropriado para o meu negócio, né? Porque quando eu cometi esse erro lá atrás, eu fui naquela questão de que, nossa, que lindo esse shopping inaugurando na planta, loja de vitrine de vidro. Então eu fui assim com essa ilusão do olhar, mas eu não fui com aquela questão do conhecimento. Deixa eu pesquisar aqui esse ponto, né? Então o erro lá foi o ponto. O ponto ali, onde foi criado o Shopping Y em frente à rodoviária, aquele ponto ali, ele não é um ponto para moda feminina. Quando se inaugurou o shopping, o público maior daquele shopping era masculino. Porque aquela rede ali embaixo, né, ali da Santos Dumont, aquela rede é uma rede boêmia, então só dava homem. Então o que acontecia? Quem tinha loja masculina vendia e quem tinha loja feminina não vendia. Então assim eu fui insistindo naquele ponto, eu fui tentando de todas as maneiras dar certo. Mesmo sem conhecimento eu tentava fazer dar certo. Mas com esse tentar fazer dar certo, o que aconteceu? As dívidas chegaram a cavalo. Caramba, puxa vida. A cavalo que as dívidas chegaram. Pensa em cheque sendo devolvido, o banco te ligando, te cobrando. E imagina a estrutura que você precisa ter para administrar esse negócio quando ele está dando errado, Léo. Você comprava o estoque ou você fazia consignado? Eu comprava todo o meu estoque, eu comprava naquela época em cheques, né? Comprar o estoque é mais desafiador, né? É bem mais desafiador. Boa parte da realidade das lojas que hoje tem no Brasil, elas compram as mercadorias, principalmente porque conseguem ter negociações e margens melhores quando você compra adiantado e você guarda, né, esse estoque. O consignado, ele funciona, mas normalmente ele fica mais espremido, né? Então... E a margem de lucro do consignado, Léo, ela é bem mais abaixo, né? Quando você compra um produto para você revender esse produto, a margem é muito maior. No consignado, geralmente, às vezes, dá 30%. E você percebeu, você falou do ponto, e esse ponto, ele não foi um ponto legal. Você descobriu isso depois e as dívidas chegaram. Como que você avalia um ponto hoje, né? O que você levaria em consideração para, vamos supor que você fosse abrir uma nova unidade, né, uma nova loja, o que você olha para que você tenha mais assertividade na hora de abrir uma loja, né, num ponto que seja melhor, que seja legal? Hoje, se fosse para mim abrir uma loja hoje, o que eu faria de início? Pesquisar, fazer uma pesquisa com as pessoas que estão ali naquela rua, com o que está na frente. Exatamente, eu ia andar, eu ia pesquisar com aquelas pessoas, como que é o público aqui, você vende, esse ponto aqui, como que tá para você? Então a primeira coisa que eu iria fazer hoje é fazer essa pesquisa do campo mesmo ali, aonde tivesse aquela loja que eu quisesse abrir o meu negócio. Isso seria assim, fundamental. Que legal. E quando você tinha loja na rua, daí essa você abriu com alguma pesquisa também? Ou essa foi a primeira, né? Então você abriu e como que foi esse ponto lá? O primeiro que eu abri, graças a Deus, naquela primeira tentativa deu super certo. Por quê? Era uma loja de bairro, né? O aluguel era bem mais barato. Naquela época, o meu aluguel daquela lojinha, vamos supor que ele era R$500. E a loja do shopping era R$3.000. Nossa. Olha para você ver o salto que eu dei. Então, se esse salto que eu tivesse dado, se eu tivesse sido assertiva naquele ponto, ótimo, teria tudo para dar certo. Mas como eu já fui para esse ponto com um investimento, uma despesa muito maior da que eu tinha naquela lojinha, o que aconteceu? Não deu certo, mas se eu tivesse hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu iria lá, eu iria pesquisar, eu ia ver o público daquele lugar. E com certeza seria muito mais assertiva. Perfeito. E vamos pensar que o aluguel, então, é um fator determinante para você poder abrir um ponto, né? Porque o aluguel, ele vem todo mês, a cavalo. Como você disse. A cavalo, com certeza. Normalmente é um contrato de pelo menos 1 ano, às vezes 2, às vezes até 3, né? Daí depende da negociação que você quer fazer com o proprietário. Como que foi esse processo de você olhar para essa nova loja que estava sendo aberta e você perceber que não ia dar conta, né? Como que você lidou com esse processo? Porque muitas vezes a gente, sabe, persiste e às vezes fica cego com as coisas que estão acontecendo, né?
Foi o que eu fiz, Léo. Eu fui persistindo. Pensa numa pessoa que não desistia, gente. Meu Deus. Eu peguei essa loja de moda feminina, eu transformei ela vendendo roupa e calçado. Depois eu peguei essa loja, transformei ela numa loja de roupa, de bolsas na época. Eu fui tentando fazer dar certo. Só que no que eu fui tentando fazer dar certo, somente com a minha força de vontade, sem nenhum conhecimento, sem buscar nenhum auxílio, eu fui tentando fazer dar certo. Só com esse tentando fazer dar certo, quanto mais eu me mexia, mais as contas me apertavam. Imagina na estrutura psicológica que você tinha que ter nessa época. Eu sofri muito. Eu derramei muita lágrima. Porque não tem nada pior na vida de um empreendedor do que contas chegando e você não ter como pagar. Hoje eu tenho uma experiência de falar para um empreendedor. Empreender, quando você está vendendo, quando você tem um dinheiro no caixa, é muito fácil. Mas eu quero ver você sendo um empreendedor quando as contas estão batendo na porta, quando os cheques estão voltando, quando tem agiotas na porta. Foi esse o cenário que eu saí. E como é que você deu essa volta? Como é que foi? Foi, na verdade, demorou muito tempo, viu, Léo? Foi fácil sair dessa situação, dessa bola de neve, não. Porque eu fui negociando as dívidas, eu fui negociando aqui, negociando ali. Na verdade, eu demorei... Nós estamos em 2025, né? De 2000, eu abri essa loja, foi em 2012. A virada na minha vida foi em 2019. Aí em 2019 que eu virei que eu virei realmente a mesa e falei, não dá mais. Porque depois que eu fechei essa loja lá na época, eu fui despejada dessa loja, comecei a fazer feiras itinerantes, viajando de cada cidade, cada final de semana numa cidade diferente. E fui pagando as dívidas devagarzinho, pagando devagarzinho. Mas no início de 2019 eu tomei uma decisão. Falei assim, eu não tô fazendo nada nesse dinheiro, eu trabalho e não ganho dinheiro, não vou fazer isso mais, vou trabalhar em casa. No que eu falei que eu iria trabalhar em casa, eu comecei as minhas vendas nas redes sociais. Na verdade, na rede social, que naquela época era só o Facebook. E eu descobri que quando eu postava no Facebook, eu poderia pegar os contatos das pessoas, jogar pro meu WhatsApp e ter aquele contato bem próximo de mim. O que eu ia fazendo? Eu postava no Facebook... Os contatos que me chamavam lá no Message, eu pegava o contato dele, mandava pro WhatsApp e comecei a fazer isso. E comecei a postar no Facebook e comecei a vender. Comecei a vender. Vender muito no início de 2019. Comecei a vender valores assim que eu nunca tinha vendido ao longo de todo o tempo. Aí eu pensei assim, gente, como é que pode? Eu passei tantos anos dando ponto, tentando e não dava nada certo. Eu paro dentro de casa, não, se eu ficar aqui dentro de casa vendendo um salário mínimo por dia, tava bom. Só que eu tava vendendo um salário mínimo por dia, não era por mês. Puxa vida, caramba. E isso 2019. Você ficou com essa loja ali na frente da rodoviária de 2012 a 19? Não, ali eu fiquei até 2018. Acho que eu fiquei até 2018. Não, mentira. 2012, até 2016, eu acredito que eu fiquei com essa loja. Puxa lá. Vida, então de 2012 até 2016... Aí você estava persistindo e estava ali, não, vou tentar dar um jeito, vou mudar o produto, vou renegociar e vou persistir mesmo. Até que chegou uma hora que, né, não deu certo, ficou insustentável. Aí, em 2019, foi quando você teve essa virada de chave. E essa virada de chave, para você ir para o online, no grupo, né, ali no Facebook, nas páginas, como que você percebeu isso, né? Qual foi a sensibilidade que você teve? Você participou de alguma coisa? Teve alguém? Como que você captou isso? Foi Deus, Léo. Foi Deus, porque do nada um dia eu fiz na verdade uma conhecida minha falou, Lê, por que você não posta num grupo lá do Facebook? Eu falei, grupo? Posta aí ela me deu o direcionamento dos grupos. Aí eu comecei a descobrir que quanto mais grupos eu postasse, mais chance de venda eu teria. Sim. Aí eu comecei a postar em todos os grupos do Facebook. Na primeira postagem que eu fiz na época, acho que foi... Não lembro bem a data. Eu sei que deu mais de 300 comentários, um conjunto que eu tinha postado. Eu falei, gente, eu descobri a fonte de ficar rica. Cara, foi muito massa, porque você imagina você sair de uma situação totalmente do zero, sem dinheiro, e você realmente começar a ver dinheiro na sua mão ali. Você vê dinheiro mesmo, e todos os dias, pessoa te ligando. E nessa época eu entregava nas estações do metrô. Eu pegava minha malinha preta,
Ia para a estação do metrô, eu saía de uma estação, ia para outra, ia sair de uma, ia para Praça 7, uma correria o dia inteiro entregando nas estações do metrô, entregando no centro, eu ia na casa da pessoa, não tinha tempo ruim para mim não, eu não parava. E era todos os dias. Quando entrou a pandemia, aí que eu cresci mesmo. Aí o comércio fechou, aí eu cresci. A galera queria, era tudo online. A gente foi forçado de uma forma boa, né, pensando na evolução que nós tivemos, a fazer as coisas online. E é mais barato, é mais cômodo, né? Então é melhor até, em alguns casos. Eu falo que a pandemia, para mim, ela foi assim... Eu só tenho a agradecer. Infelizmente, a pandemia foi bons para uns e foi péssimos para outros. No meu caso, para mim, foi o melhor momento que eu vivi. Porque no comércio mesmo, eu vendendo com as minhas vendas online, aumentando cada vez mais os meus clientes, eu fui crescendo. Aí, no meio da pandemia, como eu engravidei, né? Hoje eu tenho um bebezinho de 4 anos. Aí eu dei uma diminuída, porque a minha prioridade já não era mais essa questão, era ele. E você vendeu daí durante esse processo de 2019 e você ficou nesses grupos do WhatsApp e você comentou que mandava o Messenger e depois você foi para outras plataformas também? Depois eu fui pro Instagram, aí no Instagram eu já fiz uma coisa mais bacaninha, já queria mais fotos mais bacana, já deixei, tanto se você for no meu Instagram hoje, lá no fundinho tem lá as fotos das modelos, tem fotos minhas lá vestida com os looks, aí que veio a transição de carreira para consultora de imagem e estilo, que eu fiz essa transição foi em janeiro de 2023, que eu fiz a transição de carreira para trabalhar, para atuar somente como a consultoria de imagem e estilo. E por quê? Porque eu já queria essa questão de trabalhar em casa, de trabalhar em qualquer lugar que eu tivesse, ter esse conforto de estar com o meu filho, né, poder estar mais presente na vida dele. Eu já não queria mais estar indo para São Paulo o tempo todo, porque quando eu estava naquela demanda grande, São Paulo eu estava indo toda semana. Para buscar a mercadoria. Porque tanto quando eu estava grávida do meu filho, eu ia toda semana no meio da pandemia. As pessoas olhavam para mim, Alessandra, você com esse barrigão, você não tem medo? Eu falei, vou ter medo de quê, gente? E tava eu lá comprando toda semana, Léo. Era toda segunda-feira eu estava descendo para São Paulo. Isso foi até o mês do Matheus. Matheus nasceu em janeiro. Em dezembro eu parei. Dia 19 de dezembro eu parei. E ele nasceu em janeiro? Olha aí, que legal. E você é para São Paulo comprar com os fornecedores lá. E como que é essa vida de ir para São Paulo e comprar com a turma de lá? Porque diz que é um outro mundo, né? Você comprar lá em São Paulo, o pessoal tem que pagar adiantado, tem todo um esquema. Como que foi isso para você? Como que é? Como eu já trabalho muito tempo vendendo, né? Na verdade, moda feminina, eu trabalhei mais de 20 anos trabalhando com moda feminina. São Paulo é uma cidade assim, lá tem que ser dinheiro. Cartão, quando você vai passar o cartão lá, eles cobram uma porcentagem de 5% a 10% a mais. Então, o ideal... Eles são geralmente colombianos, eles são chineses, então pensa, eles não querem ter o prejuízo da maquininha de cartão. E hoje nem a gente também quer ter, então a gente quer sempre repassar essa taxa, as taxas, né? Exatamente, para o cliente. Então acontece isso lá. Então o ideal sempre era levar o dinheiro. E é uma viagem tensa, porque muitas das vezes você está com dinheiro ali na mão, muito dinheiro, né, para fazer as compras de madrugada, as compras são feitas de madrugada. Imagina a tensão que é. Então eu, na verdade, quando eu decidi fazer a transição de carreira, eu já não queria mais passar por isso, estar lá toda semana comprando, porque quando você... E estoque, vamos supor, eu trabalhava muito com a modinha. Então a modinha, ela passa muito rápido. A modinha passa assim, com um piscar de olho. Comprei hoje, amanhã já não está vendendo mais. Então, eu tinha essa necessidade de estar trazendo novidade para o meu cliente toda semana. E você trazia ou você ia lá, comprava e o pessoal conseguia entregar? Porque tem vezes que eles não conseguem entregar, né? Quando você faz o pedido, o pessoal de São Paulo tem uns que é muito esperto. O que acontece? Manda coisa que você não gosta, manda numeração que você não pediu. Então, eu não gostava de fazer o pedido, eu gostava sempre de estar indo lá. E como eu conhecia as minhas clientes, então eu já sabia que o que eu trazia lá, o que eu comprasse, eu já era venda garantida. E outra coisa que eu fazia também com uma estratégia muito boa, quando eu trabalhava com moda feminina, e serve para quem for trabalhar com moda feminina. O que eu fazia? Eu pegava as fotos de fornecedores, como eu tinha muitos clientes no WhatsApp, eu postava aquelas fotos antes. E o pessoal ia encomendando. Isso, eu quero. Exatamente. Isso, assim, é uma estratégia
tremenda para quem está começando hoje, que não tem dinheiro em caixa. Eu pegava as fotos dos fornecedores, postava lá no WhatsApp, as pessoas já viam, eu quero esse, eu quero esse. Então, quando eu viajava para São Paulo, que eu trazia, já estava praticamente 50% vendido. Legal. E voltando, né? Então, de São Paulo, só esse parênteses, porque é bem legal, porque tem muita gente que, né, nos ouve aqui e que também faz essa mesma jornada, né, pra São Paulo, e o pessoal, quem tá começando, fica meio perdido lá, porque não sabe o caminho das pedras, mas realmente é essa loucuragem mesmo. E o pessoal quer pagamento em dinheiro, isso é verdade mesmo. É assim, né, que funciona. E essa transição que você fez para consultora de imagem, e que foi, né, em 2023, o que você viu que faltava nas mulheres para que você pudesse gerar esse valor para elas? Como que você percebeu isso? Como eu sempre trabalhei com mulheres, eu sempre via aquela queixa. Ai, nada fica bom em mim. Nossa, essa roupa não ficou bem em mim. E quando eu ouvia isso, eu não sabia o porquê, né, daquela queixa. Quando eu passei pela formação, eu entendi o porquê. Porque aquela mulher não conhece o corpo dela, né? Hoje eu trabalho tanto com mulheres quanto com homens. E é importantíssimo você entender aonde que você tem uma proporção corporal maior, aonde que a mulher mais gosta no corpo dela, que ela quer realçar, o que ela quer disfarçar. Então hoje, dentro da modelagem dos looks, tem como realçar, tem como disfarçar. O que vai levar em consideração é o desejo de imagem dessa cliente. Ó, eu vou levar mais uma aqui, Grana. O pessoal tá... Da última vez, pessoal, vocês devem dar uma olhada. O pessoal falou assim, seu cabelo não tá muito legal, Eu né? vi esse podcast. O cabelo não tá muito legal e tal. Ganhou um cliente. Eu fui lá, né, Bruno? Eu fui lá. E como é que eu tô? Se você fosse falar... Eu tô provocando. O que dá pra melhorar? Eu vou partir desse princípio que não tá legal. O que dá pra melhorar? Eu colocaria algo assim mais sofisticado, né? Assim, eu tiraria essa gola, né? Eu colocaria algo aí pra te deixar assim mais jovem, mais imponente. Mais jovem, obrigado. Obrigado. Falei que eu gosto de ser eu, gente. Então... Muito bom, obrigado. Excelente. Mas é porque, com respeito aos looks, Léo, é assim, sobrenatural. Até questão de corte de cabelo, as cores. Isso tudo comunica realmente algo na vida da gente. E até a questão do corte, da modelagem. Uma gola, ela fala muito. Uma camisa que você coloca sem gola é outra comunicação. As pessoas têm que entender que não é sobre você vestir a sua melhor roupa, mas você entender o que ela está comunicando. E isso, todas as nossas roupas para as mulheres, corte de cabelo comunica, o acessório comunica, a maquiagem comunica, a roupa comunica. Então, tudo está comunicando algo sobre a nossa vestimenta. É verdade. E isso, muitas das vezes, as pessoas não têm esse conhecimento. Sim. E sabe o que eu penso? Me corrija se eu estiver errado, Alessandra. Muitas vezes, essa comunicação que você tá falando, ela transmite com certeza mensagens, isso já é estudo, é científico, isso já é fato, né? E às vezes as portas não se abrem pra gente, a gente não sabe por quê, né? A gente vai em um lugar e você se sente estranho naquele lugar, e você não entende, não sabe o porquê, né? E para outras pessoas, parece que as portas se abrem, parece que as oportunidades caem na frente dela, né? E como que a gente consegue trabalhar isso, né? Até para as mulheres, principalmente, que é o teu público principal. Me corrija se eu estiver errado, tá? Que é o teu público principal. Como que você falaria para elas, né? Para que elas pudessem se olhar, se sentir... Porque muitas vezes elas estão fragilizadas de alguma forma por não conseguir dar esse próximo passo e aí não sabe o que está errado, né? O que normalmente você percebe nelas e que você pode ajudar para que elas consigam dar esse próximo passo, né? O que você faz? Precisa partir do lado de dentro mesmo. Eu falo que o sucesso, ele é treinável. E nós somos seres que nós somos capazes de ser treinados para chegarmos aonde nós queremos chegar. E a imagem pessoal, ela é um ponto primordial para a pessoa alavancar os seus resultados em qualquer área da vida. Então, assim, a mulher, muitas das vezes, ela é linda, maravilhosa, ela chega para minha consultoria, mas ela chega assim. Com aqueles ombros caídos, com aquele olharzinho caído. Por quê? Ela não reconhece a força que ela tem dentro dela. Quando ela chega na minha mentoria, eu falo para ela,
você tem uma força inestimável dentro de você. Você precisa fazer o quê? Desperta isso dentro de você. Aí que ela começa a olhar no espelho e fala, nossa, como que eu sou bonita. Nossa, como que eu sou maravilhosa. Muda na hora, né? Muda na hora, por conta de quê? Da mente. Eu sempre falo que o quê? A transformação precisa acontecer na mente, né, Léo? Toda transformação da nossa vida precisa acontecer por aqui. Então, enquanto a consultoria de imagem, eu deixo bem claro, se você não aceitar a transformação, ela não vai acontecer. Muitas das vezes eu posso pegar uma mulher que ela tá lá, simplesinha, com aquele look dela tranquilo. Se eu passar toda a estratégia de imagem para ela, mas ela não mudar a mente, ela não vai conseguir realmente vestir aquela capa de uma mulher de sucesso. Primeiro o sucesso chega dentro de você para que depois ele seja eternizado pro lado de fora. Isso é fato. Então a primeira transformação que eu falo, transforme você pro lado de dentro. Porque depois que você vestir essa sua capa e você procurar mostrar para o mundo essa sua real identidade, essa sua capacidade, você vira o jogo. E usar a sua imagem pessoal como uma ferramenta poderosa para isso, isso não tem como a gente negar. Isso se você chegar hoje dentro dos melhores Instagrams hoje em dia, das mulheres que estão ali se posicionando, você vê que você já chega lá e fala assim, nossa, essa mulher tem alguma coisa diferente. E você quer, percebe, né? E você quer acompanhar aquela mulher, você quer, tanto mulher quanto homem, você quer acompanhar, você quer saber o que aquela pessoa vai falar. Deixa eu ver os stories, deixa eu ver o que ela vai falar hoje, deixa eu ver. Eu passo por isso hoje no meu Instagram, né? Mensagens que eu recebo o tempo todo, Alessandra, como que você tá maravilhosa, Alessandra, como que você tá crescendo? Mas por quê? Por conta do posicionamento, essa segurança que a gente consegue passar na fala, na vestimenta, na postura. Porque às vezes a pessoa pensa que a elegância é vestir um look bonito. E não é vestir um look bonito. A elegância está na sua comunicação. Como que você trata o seu próximo? Como que você trata a copeira de um prédio, um estabelecimento? Um porteiro? Tem pessoas que às vezes ela acha a última bolacha do pacote e ela acha que ela pode sair pisando em todo mundo. Ela pode ser a mulher mais extraordinária do mundo, o homem mais lindo do mundo, mas se ela não tiver empatia com as pessoas, não tem boniteza que sustente. Eu vou trazer aqui uma frase que talvez as pessoas, né, que fazem o trabalho com você, falem muito. Mas daí eu vou ficar desconfortável com todas essas roupas, com todos esses negócios aí, não sou eu, sabe? Vou ficar desconfortável. Como que você escuta bastante isso? E como que você... Com certeza. Mostra esse outro lado. A gente não monta para essa pessoa um fantoche, ou algo assim que vai ser falso. Não. Eu procuro criar o quê? A essência da pessoa. Vamos descobrir, eu procuro saber tudo que ela gosta. Então, quando ela chega na nossa primeira consulta ali, no nosso primeiro atendimento, o que você gosta? Você gosta de calça sim? Você gosta de vestido? Você gosta de blusa transpassada? Qual que é as peças que você gosta? Aí eu levo para ela, olha, essa peça que você gosta é bacana, você pode investir, ela vai valorizar você. Então ela veste a essência dela, ela não vai vestir algo que eu vou criar para ela. Ela vai ter o conhecimento das peças, o que cada peça comunica, igual eu te falei, que cada peça hoje tem uma comunicação, e a gente vai linkar aquilo com aquilo que ela quer realmente transmitir com a imagem dela. Entendi. E outro pensamento que talvez você deva escutar com frequência, que o pessoal passa mas vai sair muito caro, eu não tenho dinheiro pra tudo esse monte de coisa. Você escuta isso bastante e como que o pessoal se sai? Até na verdade essa semana, né, eu estou com um processo com uma mentorada minha, ela falou assim, ai Ale, eu tô meio desanimada porque eu vou ter que comprar muitas roupas. E eu falei, não é assim. Porque dentro desse processo eu vou lá no guarda-roupa da pessoa, ajudo ela a montar vários looks com as peças que ela já tem lá. Então, muitas das vezes, aquelas peças que a mulher tem ali, o que acontece? Claro. Ela não tem o conhecimento para ela pegar aquilo ali e fazer várias composições. Entender de fato o que está ali que valoriza ela. Aí eu trago para ela esse conhecimento do quanto que é importante ela conhecer as peças que está lá, conhecer a modelagem, conhecer o corpo dela, porque aí ela vai ver que tá tudo lá já, é só ela saber usar. E muitas das vezes elas não têm esse conhecimento. Você contando assim me faz me lembrar daquele filme com o Steve Carell. Como é que é o nome?
O Virgem de 30 Anos, se não me engano é esse. Você já assistiu esse filme? Nunca assisti. Que o pessoal, ele é um tiozão, que ele tá lá e tal, né, com gola e essas coisas, né? Então, Nunca mais vai esquecer da gola. Não, próximo podcast, pessoal, vocês nunca mais vão me ver de gola, brincadeira. Aí, ele tá lá, é tiozão e tal, e aí eu não lembro o nome do outro ator que tá junto com ele. E no final, assim, o resumo da história é o seguinte, que ele chegou pra realmente trazer mais, né, presença, mais vida pro Steve Carell, beleza. E aí ele vai no guarda-roupa dele, ele pega todas as roupas e joga tudo fora, e aí ele faz uma transformação na vida da pessoa, né. E quando você conta isso, me lembrei disso, então você vai até o guarda-roupa da pessoa, talvez você não pega tudo, né, igual eles fazem no filme lá e tal, mas você coloca a essência da pessoa de uma forma que case, né? De uma forma que fica mais harmoniosa ali. Você se lembra de algum caso, né? De alguma cliente sua que você conseguiu fazer essa transformação e relatar pra gente um pouquinho o antes e o depois? Tipo, o que ela trouxe de depoimento pra você? Na verdade, Muito tem legal. um caso, assim, que eu sempre trago ele. Na verdade, ele é um homem, ele é um senhor. Que ele tá com 62 anos, que ele passou pela minha consultoria. E ele tava aquela pessoa que você olhava assim, cabisbaixo, com a autoestima lá embaixo. E assim, uma pessoa até bem aparentada. Aí quando ele chegou no processo da consultoria, o que ele fazia? Ele se diminuía. Ele se diminuía pela questão de ter passado por uma separação, estar morando num flat. Ele estava morando num flat ali na Pampulha, top, e ainda assim ele estava se diminuindo porque estava morando ali. Quando eu fui fazer o processo do guarda-roupa juntamente com ele, que eu cheguei lá, falei, eu não acredito. Ele falou, Alessandra, tem vergonha de trazer alguém. Eu falei, o quê? O que aconteceu com ele? Ele viveu uma transformação de mentalidade. Ele não mudou somente as vestes, né? Porque até mesmo as vestes dele, praticamente as que estavam lá mesmo. Mas ele teve aquela transformação, essa virada de chave na vida dele. Porque ele passou a entender que tudo na vida é de dentro para fora. O que aconteceu? Hoje está uma pessoa super segura, super comunicativa, tá ali trabalhando nas redes sociais. Então é sobre isso, gente. Tá tudo dentro de você, né, Léo? Hoje eu costumo falar que tudo na nossa vida está diante dos nossos olhos, mas muitas das vezes a gente não está enxergando. E muitas das vezes é necessário a gente fazer uma oração, como eu sempre faço. Meu Deus, me faz enxergar aquilo que eu ainda não enxerguei. Porque está diante da gente, só que a gente precisa o quê? Buscar o autoconhecimento, buscar o porquê que tá assim, né? Se eu tô me sentindo para baixo, não tenho tanta segurança, tem alguma coisa ali que tá errando, ou talvez até um bloqueio, né? Algo que realmente está impedindo essa pessoa. Então, ela procurar saber o porquê. Sempre vai haver o porquê e sempre vai haver uma porta escancarada diante dela. Se ela permitir abrir, ela vai abrir. Então... E quanto tempo que foi esse processo com esse cliente? O processo da consultoria, geralmente, ele dura 6 semanas. São 6 encontros que a gente tem dentro da consultoria de imagem e estilo, né? Ali a gente passa pela primeira etapa, que é a nossa primeira conversa. Segunda vem a análise de coloração pessoal. Terceira vem o visagismo, né? Que eu faço visagismo para saber o corte de cabelo ideal, a cor, né, do cabelo, o detox no guarda-roupa, onde eu vou lá com a pessoa, o personal shopping, eu vou com a pessoa direcionar essa pessoa para as compras, para que ela faça cada vez mais compras mais assertivas e não compre mais peças desnecessárias. Então, é um investimento que a pessoa faz que ela vai levar para a vida. Sim. E você orientando tanto homens quanto mulheres nesse trabalho de consultoria de imagem, qual é a principal diferença que você percebe dos dois perfis? Se é que tem, né, uma diferença. Tem. Qual que é essa principal Muita diferença que você percebe? Os homens, eles chegam com autoestima mais lá embaixo e as mulheres chegam com falta de segurança. As mulheres, muitas das vezes, ela tem vergonha de gravar um vídeo. Tem vergonha de se posicionar nas redes sociais, tem vergonha de uma câmera. Então, as mulheres vêm com muito esses bloqueios, mas por conta de quê? Por conta, das vezes, de achar que tem que ser perfeita. E eu falo que ninguém tem que ser perfeito hoje. Eu acho que cada pessoa é única. Eu acho que você é único, não existe outro Léo no mundo. Eu, Alessandra Moura, não existe outra, sou a única. E Deus fez e jogou a forma fora, viu? É isso. Interessante, e você falando isso me faz eu me recordar aqui, até mesmo no próprio podcast. Eu me recordo várias vezes de mulheres virem aqui
e elas perguntarem, né, até para a equipe, para o pessoal que tá aqui, puxa, como é que tô, né, como é que tá assim, como é que tá, né, tem uma preocupação mais genuína. Talvez o pessoal que tá aqui, né, então o pessoal, né, as mulheres normalmente têm essa preocupação, e eu não me recordo de homens fazendo isso. Homens, às vezes, têm outras preocupações, pode ter, né, autoestima, como você falou, até mais baixa nesse ponto, mas eles têm até uma certa segurança nesse aspecto. Interessante isso. Então, a autoestima, como você relatou, é aquele você às vezes se sentir mais envergonhado, você, né, não ter tipo, puxa, eu não sou mais eu, né, não sou eu. E a segurança que você diz é aquela segurança de falar, não, eu vou fazer. Exatamente. Né, não, é câmera, mas eu vou fazer de alguma forma. Que legal. Exatamente, eu vou fazer e pronto, não tô nem aí porque vão pensar de mim. E hoje a questão do posicionamento mesmo nas redes sociais é algo que as pessoas estão deixando de se posicionar porque estão buscando demais a vida do outro. E eu sempre falo, gente, ser autêntica. Eu acho que quanto mais você ser autêntico com as suas postagens nas redes sociais, mais você cresce. Hoje, o meu Instagram, ele tem crescido por conta de quê? Por conta da minha autenticidade. Eu chego lá, às vezes, descabelada e falo assim, gente, eu sou normal, eu sou gente. Eu sou gente. Essa semana eu postei lá pintando o cabelo. Geralmente as mulheres postam lá as fotos já dos cabelos tudo arrumado. Pronto, Não, eu acho que as pessoas têm que se identificar com a realidade, sabe, Léo? A gente está vivendo num mundo que as pessoas estão sofrendo porque elas estão de olho na vida do outro, achando que a grama do outro é mais verde. E não é, eu falo uma coisa assim, vida boa é a sua vida. Vida boa é a sua vida. Então pega ela e faz ela dar certo. Depende de você, não depende de mais ninguém. Se você falar, eu vou dar certo, pronto, e acabou, eu vou dar certo. Não existe meio termo. Eu vou dar certo. Hoje eu tenho clareza. Eu vou dar certo, independente das quedas que eu tiver. Eu vou cair, eu vou levantar de novo. Como eu já caí, eu levanto de novo. Então, quando a pessoa traz isso, Léo, pra si, quem vai parar ela? Só ela, né? Se ela quiser. Então, se ela quer prosseguir, não existe outro caminho. É prosseguir e olhar pro foco. Eu quero faturar 100 mil reais esse ano. O que eu vou fazer para me faturar 100 mil reais esse ano? Quantos clientes que eu tenho que buscar no meu dia? Quantas consultorias de imagem eu tenho que fechar no meu dia? Quantas palestras que eu tenho que fazer? Quanto que eu tenho que vender? Com quem que eu preciso me conectar? Qual curso que eu vou fazer? Qual mentor que eu vou procurar? Então, existe coisas assim que o ser humano ele tem inúmeras habilidades dentro dele. Existem inúmeras. Só que, às vezes, as pessoas estão também em meios ali que não deixam essa habilidade florescer. Às vezes, está ali perto de uma raiz que não é boa, de uma estrutura familiar que não é boa, que impede ela de crescer e de ir para frente. Quando ela sai daquele meio ali, entra para um outro nível, para uma outra mesa, a mente começa a se expandir e ninguém mais segura. Foi o que aconteceu com a Alessandra. E você comentou sobre um pouco das pessoas que ficam próximas a nós, né? Das pessoas, seja a família, ou seja amigos, aquelas pessoas que a gente convive, né, mais próximo. E muitas vezes a gente, para conseguir ter uma autoestima melhor, para conseguir dar esse próximo passo, para conseguir sonhar, né, que eu vejo que muito da perspectiva que a gente tem, da animação, da vontade de viver, né, a vida nossa, a vontade de viver a vida nossa, ela pode também estar relacionada às expectativas, aos sonhos que nós temos. Só que para conseguir sonhar, às vezes tem raízes que não estão tão legais, como algumas pessoas que podem estar nos atrapalhando. Como que você vê, Alessandra, para aquelas pessoas que hoje, e você que está nos ouvindo, você sabe quando você não está num ambiente legal. O que você diria, né, para essas pessoas e que possa fazer com que elas deem esse próximo passo e se motivem a olhar para isso e dar um basta nisso, né? Falar assim, cara, isso aqui não é mais para mim e eu preciso mudar. Nem que seja buscando ajuda ou seja tendo uma energia interna, né? Como que você já viu isso e pode compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo? É muito importante analisar com quem está se andando. Aquelas pessoas que estão ali sugando energia, vive reclamando da vida, e reclama que o comércio está ruim, reclama que as vendas estão... Foge dessas pessoas. Foge dessa pessoa, porque a energia que ela vai trazendo é essa energia ruim, negativa. Então, o que vai acontecer? Você vai entrar naquela energia. E se você entrar naquela energia de reclamação, gente, se entrou na energia de reclamação, acabou. A coisa é só descer. Então, se você identificar, não, essa pessoa não é legal para mim andar com essa pessoa, eu vou sair de perto dela. Então, a decisão é sua.
Você quer crescer? Quer prosperar? Então, fuja dessa pessoa e aproxime daquelas pessoas que te motivam, que realmente vai para o próximo nível. Aquela pessoa que realmente vai, não para, tá difícil, não reclama, prossiga, vai para frente. E é isso. Olha só, eu vejo que a gente conseguir, acho que num primeiro momento, perceber isso, né, já é um grande passo, como a gente está comentando aqui. Aí agir, ter a vontade, perceber, e aí ter a vontade para agir e dar esse próximo passo pode ser a grande chave da transformação. E essa transformação ela começa internamente e depois ela vai para o externo, né? Como você falou aqui várias vezes. E para quem está nos ouvindo e quer buscar essa transformação também, busque mais conhecimento, seja aqui com podcasts, né? Seja com livros, tem muito livro legal. Se você puder até, Alessandra, compartilhar o livro que foi, eu conheci você por meio de uma palestra, você como autora de livros também, se puder comentar um pouco sobre o livro, os relatos que você e o pessoal compartilha lá, e se o pessoal quiser encontrar, também como que eles podem encontrar, embora você tenha falado, mas mais uma vez, como que eles podem encontrar você. E se você pudesse deixar uma mensagem final para nossa turma, de que se você pudesse encontrar você mesma há 5 anos atrás, quais seriam os insights que você passaria para você, que hoje você já está, né, evoluída, que você já superou e com certeza faria diferente? Vamos lá, sobre o livro, né? Hoje eu sou coautora de um livro chamado Seu Legado, a Sua História, capítulo 2, onde eu trago ali a narrativa da minha superação de vida. Então, ali, onde você vai encontrar esse livro? Esse livro, ele é cheio de insights, né, Léo? Tem várias coisas que você olha para trás e fala assim, gente, se ela superou isso tudo, como que eu não vou superar? Então, assim, é um livro que realmente ele te impulsiona a ir para o próximo nível. E onde que você vai encontrar esse livro? Só me chamar lá no meu direct do Instagram, já passei aqui o Instagram para vocês, que esse livro você pode adquirir comigo, que ele é mais em conta. Se você adquirir ele na Amazon, ele é mais caro. Então, adquirindo comigo, ele é mais em conta. É só me chamar lá no direct. E com respeito, se eu encontrasse comigo há 5 anos atrás, né? Há 5 anos atrás, nós estaríamos em qual ano, Léo? 2020. 2020, na verdade, foi quando eu tive, assim, a virada de chave mesmo, né? Então, assim, eu diria há 10 anos atrás. Eu diria, se eu voltasse há 10 anos atrás, eu falava para ela assim, por que você não buscou conhecimento antes? Por que você não escolheu as mesas certas antes? Porque se eu tivesse conhecimento há 10 anos atrás do que é uma ambiência, o que é escolher as pessoas para andar ao meu lado, o que é escolher um mentor certo para me ajudar realmente no meu passo a passo, eu já estaria milionária já, já estaria rica já. Problema que é, na verdade, o quê? A pessoa não tem o conhecimento e falta de conhecimento faz o quê? Faz a gente ficar patinando na vida. Entendi. Então, conseguir perceber o ambiente, perceber as pessoas, buscar o conhecimento, né, que é o que você falou. E esse buscar o conhecimento, você tem alguma recomendação de algum conhecimento que você buscou, que você treinou, que você leu, né, ou teve um treinamento, um curso que mudou, né, para você e que você poderia recomendar para o pessoal também? Hoje eu gosto muito de ler, Léo, sobre o poder da mente. Eu sou apaixonada com o poder da mentalidade. O poder que nós temos dentro da gente de poder gerar o nosso futuro. Eu sempre falo que a gente pode gerar o nosso futuro. E eu falo por quê? Porque hoje eu vivo o que eu disse há anos atrás lá sobre a minha vida, né? Eu lembro na minha palestra eu falo isso, né? Que aconteceu um caso entre eu e minha mãe, que a mãe reclamou que eu não gosto de cebola. Aí a mãe falou, Alessandra, você é muito chata. Eu virei para ela assim e falei, mãe, ainda que eu case com um mendigo, tudo que eu quiser na vida eu vou conquistar. E eu falei essas palavras com a mãe quando eu tinha uns 9 anos de idade. Imagine aquela criança falando essas palavras tão forte. E hoje eu com 42 anos eu posso dizer para você, eu passei por inúmeros obstáculos como você, mas eu superei. Mas eu superei e hoje eu tenho clareza de que a única pessoa que pode me parar sou eu. E eu não vou me parar. Legal. Muito bom. E de próximos passos, o que você está pensando?
Hoje eu estou, assim, envolvida com vários projetos, né? Hoje eu faço parte de um grupo chamado Imparáveis em Ação, que são 13 palestrantes, né? Que se uniram com o único propósito, alcançar vidas por todo o mundo. Então, a gente faz eventos em determinados estados. Nós temos palestrantes de 5 estados diferentes. Os temas que vocês abordam são normalmente sobre... Empreendedorismo, sobre liderança, sobre a questão do desenvolvimento pessoal. Então, é sobre esses temas. Então, hoje eu estou nesse projeto. Tenho o projeto de lançar a minha mentoria em grupo futuramente, né? Que eu quero escalar o meu negócio com as mentorias. Então, é sobre isso. Não tem como parar mais. Agora é só ir para frente. Que legal. Excelente, excelente. Então, para você que está aqui nos ouvindo e quer dar esse próximo passo, você escutou aqui vários insights com a Alessandra a respeito de como foi ter uma loja também, né? Uma loja no varejo, como que foi ir para São Paulo para poder buscar mercadoria, e essa loucura mesmo, né? Com o pessoal, mas faz parte, faz sentido e consegue ter bastante sucesso com isso. Uma grande virada de chave sobre o empreendedorismo online. Né? A gente muitas vezes escuta muitos empreendedores falando, não, porque o online, porque venda online, porque online. A gente tem você, Alessandra, que é um caso real do que aconteceu e que realmente o online fez toda essa diferença, né? Então, e não pense que tá tarde, não. Você, hoje, que tá ali, você pode começar assim a fazer venda online. Hoje, eu sempre digo assim, Alessandra, olha que coisa, né? Quando a gente vai buscar um restaurante pra gente ir conhecer, né? Eu diria que boa parte das pessoas pesquisa primeiro no Google para dar uma olhada, vai no mapinha, né, vê uma indicação que aparece ali. A pergunta que fica por mais que o seu negócio, né, de quem está aqui nos ouvindo, por mais que o seu negócio não seja um negócio de restaurantes, pense, como que o teu cliente faz para buscar exatamente o serviço que você presta? Né? Qual é a jornada que o teu cliente faz para conseguir encontrar o produto que você quer vender, né, o produto que você tá querendo entregar? Eu acredito sim que boa parte do público vai pesquisar online. Né? E se você não está online, você está perdendo um espaço. Então, com a Alessandra, vimos um caso real de como que o online transformou a vida dela. E acima de tudo, que sim, passa por essa jornada de empreendedorismo, mas né, dessa ali do varejo, para essa visão que você teve, Alessandra, pela leitura, né, do que você relatou, de que você escutava bastante suas clientes, vendia os produtos para elas, mas você escutava bastante até que você percebeu uma dor. Você percebeu que elas chegavam para você de uma maneira, sabe, cabisbaixa, de uma maneira, puxa, esse look ele não é para mim, não fica legal, ou é caro, ou, né, coisas nesse sentido. E você falou, quer saber? Tem um negócio aí, né? E aí você expandiu o seu negócio como consultora. E continua expandindo, né, com as mentorias que você vai desenvolver e com as palestras e com os livros. E isso é muito legal. Então, Alessandra, muito obrigado por você ter compartilhado toda essa trajetória, né, com esse breve resumo que eu fiz aqui. Mas obrigado por ter compartilhado todo esse conteúdo com o pessoal. Eu sempre falo para a turma que volta no começo desse podcast, pode colocar no vezes 1,5, vezes 2, enfim, mas anota isso para você poder já agora, né, no dia seguinte, colocar em prática tudo isso que foi compartilhado, porque é isso que vai fazer essa mudança. E outra coisa, assim como eu, a gente vai ter que dar uma ajeitada aqui, Vou né? ter o maior prazer de fazer parte dessa transformação. Vamos fazer a transformação aí. Já me coloco à disposição. Muito bom. Vocês estão vendo, pessoal, que eu me coloco no fogo aqui por vocês, é isso que eu faço. Maravilha. Alessandra, muito obrigado mais uma vez, e eu gostaria de lhe entregar, embora a gente já tenha, né, trocado, já tenha conversado, gostaria de lhe entregar como presente o Eu Empreendedor. Eu vou assinar ele para você logo na sequência, para que você possa também compartilhar com outros empreendedores, né, alguns conhecimentos que tem aí. Fique super à vontade. Muito obrigado por estar aqui com a gente também. Eu que agradeço, Léo, por essa grande oportunidade. Espero que muitas pessoas vejam esse podcast, porque com certeza existe solução, né? Existe solução. Não existe aquele barco que está afundando que ele não tem jeito de ser... Tem jeito, gente. Tem jeito. Então é sobre isso. Muito obrigado mesmo, gratidão, Tamo juntos. Aproveite, se inscreva no canal, deixe seu comentário que eu leio todos os comentários, e se você tem alguma indicação de alguma pessoa que você gostaria de, né, que eu trouxesse aqui, marca ela aqui também que eu vou lá sim buscar essa pessoa. Muito obrigado e até o nosso próximo Eu Empreendedor.